Neste momento estamos a desenvolver seis projetos, incluindo, aqui quando diz 4 para clientes, estamos a colocar mais 2, que têm a ver com os mercados da Rússia e da Ucrânia, e estes são os centros que estamos neste momento a desenvolver. E porquê é que eu fiz esta introdução? Para vos dar a conhecer a Sonai Sierra e também para introduzir um pouco aquilo que é o Facility Management. Aquilo que é, dentro da minha perspectiva, porque se eu perguntar, se calhar, a muitas de vós que estão aí na plateia, provavelmente cada um de vocês terá uma definição que poderá ser ligeiramente diferente da minha. E esta, de facto, parece-me ser uma vulnerabilidade que temos rapidamente que ultrapassar. O Facility Management pode ir desde as operações e da manutenção, ao cleaning, à gestão do ar-condicionado, enfim, à gestão do ambiente, do security. E, naturalmente, em centros comerciais, fazer Facility Management, se quisermos, nós temos 3 clientes. Temos o cliente principal, que é o proprietário, que é o owner do centro comercial, quem nós reportamos, ao seu representante, ao representante proprietário, que é o Asset Manager, e temos, claro, mais 2 tipos de clientes, que é um deles é o lojista e o outro é o visitante do centro comercial, o cliente, o usuário do centro comercial. Muito bem, e começamos então nas questões. Falando de Facility Management, estamos a falar de interrelacionamentos de dependências. E, tal como eu dizia, e pelo aquele painel de países que viram, onde nós estamos, eu cheguei a uma conclusão nestes 13 anos que estou à frente da manutenção e das operações técnicas da Sonai Sierra, com responsabilidades apenas em Portugal e Espanha, mas dou suporte aos novos mercados, cheguei à conclusão que Facility Management varia consoante o país, consoante a cultura e consoante o desenvolvimento do mercado. Eu já me vi em situações bastante complexas, porque tive que parar reuniões para explicar o que é que era para nós operações, o que é que era para nós Sierra Facility Management, porque as pessoas tinham um conceito completamente diferente. Eu posso-vos dizer que Facility Management na Ibéria é uma coisa, na Argélia é completamente diferente, na Ucrânia, na Rússia é completamente diferente o entendimento. E aqui uma recomendação, portanto, se forem para um país ao qual não sejam habituados, eu recomendo-vos não chamar Facility Manager a alguém, porque senão ainda podem ter um problema. E não será com certeza esse o objetivo da vossa reunião. Porque muitas vezes, quando falamos em Facility Manager ou em Facility Management, as pessoas não percebem o alcance daquilo que nós estamos a comentar ou o que é que estamos a dizer, sequer. E isto é muito importante, e daí que tem que ser feito um esforço muito grande em definir exatamente o que é Facility Management. Bom, e o Facility Management tem outra questão, que não é percebido normalmente como o core business do nosso cliente ou da empresa onde trabalhamos. É muito técnico. Às vezes há pessoas que fogem como do técnico como do diabo da cruz. E é visto como um custo e não como um valor acrescentado. Isto coloca realmente muitas dificuldades, mas também muitos desafios e muitas oportunidades. E já irei comentar o porquê desta minha afirmação. Bom, perante estas dificuldades, diferenças de entendimento sobre o que é Facility Management, diferente segundo as geografias, a percepção que existe dos Facility Managers hoje em dia nas empresas, a forma como o nosso trabalho é percepcionado, as dificuldades que temos que ultrapassar, as perguntas que se colocam é como ter sucesso. E eu começo, porque este é um painel de ferramentas e tecnologias, por eleger aqui 2 aspectos que acho primordiais, que têm a ver com as normas e os procedimentos. Ontem e hoje de manhã falávamos na certificação, em termos uma norma de Facility Management, é absolutamente essencial, na minha opinião. Mas temos também aqui uma oportunidade que nos pode fazer distinguir de todas as outras normas que neste momento já existem, e devemos aprender com os erros e com as coisas boas que aconteceram na elaboração dessas normas.
Realmente ter normas e procedimentos é importante. São guias, são padrões, são métodos, organização, dá para comparar entre realidades, suportam inspeções, auditorias, dão visibilidade aos processos. Isto pode ser bom ou mau, mas normalmente é bom. E permitem uma continuidade, não tornam a organização independente das pessoas e garantem um melhoramento contínuo. Bem, enfim, eu podia ficar aqui a elogiar vastamente o que são as normas e os procedimentos e quais são as vantagens. Penso que seria muito enfadonho, mas também não posso deixar de dizer que as normas e os procedimentos podem não ser assim tão positivos. E podem não ser tão positivos porque têm associado uma carga administrativa, por vezes, exagerada. Uma exigência que, por vezes, não está alinhada com aquilo que é necessário fazer em termos de facility management, entenda-se. Tomam tempo, não só na elaboração, como também depois em manter as normas vivas. Por vezes não estão assim tão adaptadas à realidade e ao negócio. Vários exemplos disso. Por exemplo, em Portugal e mesmo aqui em Espanha, a questão da certificação energética, por exemplo, tem um custo, por vezes elevado, e consomem recursos. Por vezes são muito complexas e dão visibilidade aos problemas e às questões. Isto, mais uma vez, a questão da visibilidade. Por vezes não é fácil, há coisas que, como dizia um amigo meu, mais vale não saber, o que os olhos não veem, o coração não sente, e dar visibilidade aos problemas, por vezes, é complicado. Adicionalmente, há boas e más normas, bons e maus procedimentos. Muito bem, então, o que é que enquadra, em termos de tecnologia e ferramentas, a atividade do Facility Manager? Naturalmente, a gestão da manutenção, a gestão da informação e das operações, muito assessorada por um Building Management System. O Building Management System, penso que estão familiarizados com este conceito do Building Management System. Basicamente, são sistemas que estão nos edifícios que permitem gerir os edifícios de uma forma mais automatizada e mais otimizada. E, naturalmente, o Facility Manager utiliza muito ferramentas de gestão de energia e de gestão de clientes. Muito bem, posto isto, há que dizer o seguinte: não há dúvida nenhuma, e gostava que não ficasse dúvida nenhuma no vosso espírito, de que ter procedimentos bem feitos, ter a atividade de Facility Management devidamente credenciada e certificada é absolutamente essencial. E eu volto a repetir, é absolutamente essencial. Durante este congresso, falámos aqui várias vezes de normas, de certificação, de que o nosso trabalho muitas vezes não é reconhecido, não nos dão o devido valor muito da inversão deste cenário passa por uma estratégia que eu diria de push and pull, ou seja, nós temos que pressionar para que o nosso trabalho seja reconhecido, mas ele só é reconhecido se for visível e se for comunicado e se as pessoas se aperceberem dele. E para se aperceberem dele, como dizia um colega nosso, há que medir para melhorar. E eu acrescentaria, permitir-me acrescentar, tomo a liberdade de o fazer, e há que comunicar. Houve uma palavra que não foi preferida neste congresso, que foi a palavra promover. Eu reduzo aqui a promoção, vou abusar do termo e do conceito, ao marketing. Facility Manager necessita de ser comunicado. E para ser comunicado, necessita de ter dados e necessita de saber o que comunicar. E para ter dados, só com dados é que é possível melhorar. Mas se não for comunicado, se não for conhecido na empresa, aquilo que de bom foi feito ou deixou de ser feito, os resultados que foram alcançados, os objetivos que foram alcançados e como é que esses objetivos estão alinhados com o cliente, que valor acrescentado é que o Facility Manager trouxe à sua atividade junto do cliente, não serve nada. E como eu dizia, estávamos aqui a falar durante estes dias,
e muitas vezes ouvi que o trabalho não é reconhecido, os facilities managers não é reconhecido, a sua inserção na empresa é complicada, o valor acrescentado é complicado de perceber. Eu penso que na tal abordagem de push and pull, temos que, de facto, pressionar as organizações no sentido de mostrar o que é que fazemos, como fazemos, que queremos ser avaliados, que queremos ter KPIs, que sabemos exatamente aonde queremos ir, de acordo com o nosso cliente, com aquilo que o nosso cliente define, que está definido entre nós e o nosso cliente, e aonde queremos chegar. E temos que mostrar, e temos que não ter medo de ser avaliados. Mas, por outro lado, temos uma estratégia de pull que passa muito pela educação dos facility managers. É um tema que também foi objeto de um workshop hoje de manhã. É super importante porque temos facility managers com todo o tipo de formação e sem qualquer formação, muitas vezes. E isso não abona em função daquilo que nós queremos, que é uma profissionalização do facility management. E isso passa por ter facility managers. E ter facility managers é preciso educar as pessoas. Portanto, uma estratégia push and pull, penso que será muito adequada. Bom, falámos aqui de procedimentos, de tecnologias, ferramentas, BMS, Building Management Systems, sistemas de gestão de informação de operações, sistemas de gestão de manutenção, mas o objetivo do Facility Manager não é ter nem normas e procedimentos, nem tecnologia e ferramentas. O objetivo é ter mesmo Facility Management. E esse Facility Management tem que ser adequado ao cliente. Tem que ser eficaz e o necessário quando necessário. Não vale a pena fazer overwork. Porque overwork, como dizem os japoneses, é muda. Significa desperdício. E, naturalmente, criar valor ao cliente. E não adianta dizer, o Facility Manager tem que saber mostrar que valor é que ele adiciona ao cliente. Se não souber mostrar, e mostrar significa ser objetivo, ser avaliado, ter KPIs, se não souber mostrar, se não souber reportar, se não souber o que está a fazer e o que é que alcançou, o cliente dele não vai saber qual foi o valor acrescentado que o Facility Manager introduziu na empresa. E, como tal, não sabendo que valor é que introduziu, não há como comunicar. E não havendo como comunicar, o Facility Manager é apenas aquele sujeito que vai substituir a lâmpada quando é necessário e está fundida e, de preferência, que passa ao lado de tudo aquilo que é um negócio e o core da empresa. Nunca será core da empresa alguém que proceda desta forma. Então, com estas dificuldades culturais, constrangimentos, porque a nossa atividade carece de ser definida, de ter uma norma, com a percepção que existe hoje em dia nos países onde se sabe o que é Facility Manager, pelo menos que ouviram falar disso, com a dificuldade que temos de imagem perante as empresas, de sermos quase outsiders muitas vezes na empresa, como é que nós resolvemos? O que é que podemos fazer para ultrapassar estes constrangimentos? E aqui começa a segunda parte da apresentação. Portanto, até agora foram só as misérias, ou quase só as misérias. Agora vamos passar para a parte das soluções, ou pelo menos de algumas ideias para solucionar. Bom, mas não há muitas soluções e, portanto, há que ser comedido nas soluções que vou apresentar. Mas há uma coisa que todos temos e que podemos cultivar, que é o bom senso. E o primeiro conceito que gostaria de comungar convosco é aquilo que nós em Portugal chamamos o ETC, ou o etc., que que em Espanha chamam o ETC. Enfim, e o ETC é basicamente o que eu vou enunciar. O etc. ou o ETC, podemos ultrapassar todos os obstáculos que referi, tentando ser eficiente. E tentando ser eficiente significa automatizar tarefas rotineiras. Muitas vezes não é preciso ter sistemas muito sofisticados, eu diria que até deve ser ao contrário, para automatizar tarefas rotineiras, tarefas que não têm qualquer valor acrescentado. Portanto, algo que podemos fazer como Facility Managers é automatizar tarefas que são rotineiras. E isto significa ser eficiente. Parametrizar e customizar a cultura local. Não adianta estar desfasado da cultura local.
Nós estamos inseridos num enquadramento, num entorno, e temos que customizar a cultura local. O nosso cliente pode estar hoje aqui, amanhã ali, num país do sul da Europa, num país do norte da Europa, no norte da África, no meio da África, no continente americano, e, como todos já percebemos, as culturas são diferentes. E se não soubermos adaptar-nos à cultura, mantendo um core de facility management, que tem que ser muito forte, mas não soubermos aculturar-nos, não temos sucesso. E isso significa ser enfocado, ou seja, saber exatamente aonde ir, para onde ir e como ir. Bom, ser técnico e tecnológico. Vêm aqui uns palavrões, o SDCA, PDCA. Posso-vos dizer que são técnicas, eu mais à frente já vou ter um slide sobre isto, muito simples, mas não adianta ser Facility Manager se só tivermos competências de gestão. Facility Manager tem que ser também um técnico. Pode ser mais generalista, menos generalista, mas tem que ser técnico, tem que saber o que está a fazer. Não adianta ter Facility Managers que não sabem o que é que estão a fazer. Portanto, é preciso ter conhecimento. Enfocar no negócio. Nós só existimos, como todas as outras atividades nas empresas, se estivermos alinhados com o core, se estivermos alinhados com o cliente. E daí os 2 Cs, que é gerir o cliente, porque os clientes gerem-se. E isso é importante que o Facility Manager saiba fazê-lo. Os clientes gerem-se. E é preciso ter atenção ao cliente. Muitas vezes podemos não estar de acordo com o cliente, mas ninguém está de acordo sistematicamente sempre com toda a gente. É preciso saber respeitar a diferença. Mas temos que estar alinhados e ter atenção ao cliente. Muito bem. Recomendações. Bom, quantas vezes nós não sabemos quem é o nosso cliente? Quem é que de facto é o nosso cliente? Provavelmente, se vocês se colocarem essa questão, provavelmente vão chegar a uma conclusão que é, se calhar o vosso cliente não é só aquela pessoa a quem vocês estão a endereçar o vosso trabalho. E é importante saber quem é o vosso cliente. Se vocês não souberem bem, vocês como Facility Manager, nós como Facility Manager, não soubermos bem quem é o nosso cliente, muito provavelmente vamos errar a pontaria. Ou seja, a quem é que nós devemos, entre aspas, atirar. Saber interagir com quem, isto aqui pus uma expressão em inglês, o really call the shots. Ou seja, quem é que realmente manda? Quem é que tem o poder na empresa? É essa pessoa que nós também devemos endereçar o nosso trabalho. Porque é essa pessoa que, em última análise, vai perceber o valor acrescentado que nós temos, que nós damos à empresa, vai perceber o nosso valor e vai atuar em conformidade. Não adianta termos uma postura de Calimero. Calimero é uma expressão, enfim, muito portuguesa. Não adianta estar a dizer que nós somos uns coitadinhos. E essa é uma atitude que temos realmente que alterar. E aqui quase que me relembro de um treinador de futebol muito humilde português, um treinador de futebol português muito humilde, que dá pelo nome de José Mourinho, que diz que ele designou-se como Special One. Bem, como diria o José Mourinho, nós temos que ser os Special Ones. E para sermos percebidos como tal, temos que agir em conformidade. E, como dizia também um professor meu, utilizando uma expressão um bocadinho forte em inglês, damn, we are good. E esta é a atitude que a gente tem que ter. Okay? Enfocar no core do cliente. Definir objetivos. Quem é que tem, de facto, os objetivos completamente definidos, quantificados, com um target bem definido, com os floors, ou seja, com o baseline e com os caps bem definidos. Quem é que sabe o que é que tem que atingir? Porque se não houver objetivos bem definidos e eles não forem ambiciosos, não vale a pena, porque a nossa atividade carece de ter reflexo na empresa. Eliminar a burocracia. É muito importante simplificar e alinhar as nossas ações de acordo com aquilo que são os cores, ter as nossas ferramentas e tecnologias alinhadas com aquilo que é o core da empresa, aquilo que é de facto importante para a empresa. Bom, e as normas e os procedimentos, simplificar. Na minha vida eu já comecei por implementar
Na altura, a norma de qualidade, numa fábrica onde eu trabalhava, que ainda se chamava norma de qualidade 29002, depois passou a ser a ISO 9002. Sempre tive a área do ambiente e, portanto, sempre tive que certificar as fábricas e os centros comerciais de acordo com a 14.000, mais recentemente com a 18.000, e eu penso que nós precisamos de uma norma. Mas há aqui uma oportunidade enorme para o Facility Management, que sejamos capazes de não cometer o mesmo erro que as outras normas cometeram e de aproveitar aquilo que de bom têm as outras normas. Porque se é para termos uma norma e depois colocá-la num belíssimo dossiê, um belíssimo manual e colocá-lo numa estante lá no nosso gabinete e nunca mais ninguém vê aquele manual, não vale a pena. Não vale a pena ter procedimentos que ninguém conhece, que ninguém utiliza, que ninguém manuseia, que ninguém dá valor. O repto que eu lanço aqui, o desafio, é claramente que sejamos capazes de aproveitar o bom que as normas que eu citei têm, 9.000, 14.000, 18.000, e que sejamos capazes de simplificar. E já vamos falar sobre isso. Procedimentos. Bom, há muitos procedimentos. Devem ser claros, simples e adequados. Normalmente não são. Ninguém lê os procedimentos. Nem os facility managers leem aquilo que são as publicações da área. Devem ser poucos, mas bons. Não adianta ter uma resma de procedimentos e, na realidade, depois não servem para nada porque ninguém sabe que eles existem, nem ninguém sequer ouviu falar deles, nem ninguém sequer vai nunca lê-los. Portanto, ter formatos amigáveis. Já vos vou mostrar um formato muito amigável de um procedimento. Simples, ilustrados, porque os procedimentos podem ser ilustrados. As pessoas reagem muito bem à imagem. 88% do conhecimento que nós adquirimos vem pela visão, não vem pelo ouvido, pela audição, vem pela visão, 88%. E têm que ser objetivos. Generalidades, como é muito comum ter nos procedimentos, conceitos gerais não ajudam ninguém, só atrapalham. Bom, e mais vale pouco, mas bem feito e aplicável. E eu aqui acrescentava, se me permitem, simples. Em termos de... Sim. Ok. Em termos de metodologias e ferramentas, temos os checklists, One Point Lessons, o Standard Work, ajudas visuais, que muitas vezes não são utilizadas, e a formação simples no terreno. E, naturalmente, o Up and Down. Este procedimento que estão aqui a ver é tão somente o procedimento de ILS de aterragem na pista 03 do Aeroporto Internacional de Lisboa. A dimensão deste procedimento não é uma folha A4, é uma folha A5. Tudo o que um piloto precisa para pousar um avião, seja ele que dimensão for, desde que devidamente apetrechado com a capacidade de fazer aterragens de acordo com o ILS, com o Instrument Landing System, no aeroporto de Lisboa está aqui. Não há mais informação que seja necessária para aterrar um avião, tenha ele a dimensão que tiver. Se para aterrar um avião que tem 400 pessoas é possível ter um procedimento numa folha A5, a minha pergunta é porque é que há procedimentos que têm 50 e 60 páginas? Esta é uma pergunta que nos deve apoquentar. Temos aqui aquilo que são One Point Lessons, muito ilustrados. Todos nós já tivemos brigas com fotocopiadoras. É muito fácil se tiver devidamente referido o que é que se tem que fazer. Quando temos dificuldades em organizar manuais, uma riscazita deste tipo facilita muito. Níveis de stock, não é preciso nenhum procedimento escrito, basta ter aquilo que está ali. Código de cores e ter os tais procedimentos de atuar, planear, fazer e voltar a verificar. Isto tem que ser cíclico. Muito bem, deixo-vos com algumas questões. Criatividade versus inovação. Enfim, não adianta ser muito criativo se depois não aplica, se não faz e, portanto, não é inovador. A inovação é a realização da criatividade. Comportamento organizacional. O Facility Management não está imune ao comportamento organizacional e a iniciativa e proatividade. Muito bem. Em resumo, para adiantar, Maria, vou já acabar, 2 minutos. Bom senso. Discernimento, para isso é preciso ter formação, ter experiência, ter conhecimento.
Pragmatismo, é preciso saber fazer. Adaptar à realidade, saber como e quando proceder. Não é só saber, é também saber quando fazer. Organizar, fazer parte do core e ter atenção ao cliente. Eu volto a refrisar isto porque muitas vezes o Facility Manager não sabe quem é o seu cliente e não trabalha para o seu cliente. Trabalha para alguma coisa que ele não sabe bem o que é. Então, realmente, em termos de ferramentas e tecnologia, e este é o último slide, e permita-me, Maria, que demore aqui só mais um minuto. Afinal de contas, as nossas ferramentas e tecnologias, talvez a ferramenta mais importante que nós temos é o ser humano, é o Facility Manager. E é engraçado que, como eu vos disse, não ouvi aqui neste congresso falar uma única vez de promoção, como eu referi, abusando do termo de marketing, de comunicação, de comunicar os resultados, como fazê-lo, como demonstrar que somos bons, que acrescentamos valor. Isto é super importante. O que não se vê, o que não aparece, o que não se comunica, não existe. E precisamos de recursos humanos que sejam gestores. Gestores na verdadeira acessão da palavra. E que tenham capacidade de negociação. Também foi algo que eu não vi aqui referido. Um Facility Manager é um negociador. Tem que ter elevadíssimos skills de negociação. Tem que saber criar empatia. Ele está sempre a negociar ou com o cliente, ou com o prestador, ou com o fornecedor, ou com alguém. O dia-a-dia dele é um dia-a-dia de negociação. Se o Facility Manager não tiver elevados skills de negociador, se não souber criar empatia, se não tiver conhecimentos, inclusivamente, de alguma pedagogia, se comportamento organizacional para ele for apenas uma ideia vaga, eu diria que não está fadado ao sucesso. E, claro, ser lean. Deixo-vos esta mensagem. Lean significa ser simples. E a simplicidade é outro conceito que eu gostava de deixar bem vincado nesta minha apresentação. Muito obrigado.